abra sua Bíblia aí. Eu vou ler aqui na King James, né? 1611. Essa King James, ela é a que mais se aproxima dos originais, né? Uma Bíblia muito interessante para que possamos aqui ler a palavra de Deus. Então, abra aí, nós vamos continuar aqui, né? Falando sobre o presbitério. Vamos ler aqui, 1 de Timóteo, capítulo de número 3, versículo de 1 ao 7, tá bom? Aí diz aqui, 1 de Timóteo 3, esta é uma palavra fiel. Se um homem deseja o ofício de presbítero, boa obra deseja. Se você deseja, você está desejando algo excelente. Tem que desejar, né? Não é bom que o pastor, o bispo, o apóstolo, consagre presbítero para a igreja sem que ele tenha vontade de ser. Sem que ele almeje o cargo. Não, eu não quero ser, eu não almejo, eu não quero ser, então tá, então não consagra. Não consagra. Não quer ser, não consagra. A pessoa tem que desejar ser. Para que consagrar alguém que não está desejando ser consagrado? Para que forçar a barra? Você vai perder essa consagração. A pessoa tem que desejar, a pessoa tem que querer, a pessoa tem que almejar o cargo eclesiástico. Então, você tem que almejar. Então, não pode estar consagrando pessoas que não quer, pessoas que são reprovadas com seus comportamentos, práticas, atitudes, pela palavra de Deus. Não consagre pessoas muito jovem, muito descomprometida, irresponsável, pessoas que não é pontual no horário, não é bom consagrar, pessoas que levam as coisas de Deus na chocarrice, na cachorrada, parece que está levando um pacote de lixo, não é bom consagrar. Não consagre pessoas porque o dízimo dela é alto, não é bom consagrar. Não consagre pessoas porque ela tem 3, 4 curso teológico ou filosófico ou qualquer ciência, seja formado em humanas ou em exatas. Não consagre. A fulano tem uma faculdade. Não consagre. Não é bom isso. Tem que ter chamada. Tem que ter desejo. Tem que ter vida no altar. Tem que ter unção. Tem que verdadeiramente ter unção, ter chamada, desejar, ser comprometido com a igreja, com o rebanho, com a obra, com a palavra de Deus. Você vai consagrar um presbítero por causa disso ou por causa daquilo, e futuramente ele vai se tornar presbicho. Aí você vai acabar com a sua vida. Vai ser uma dor de cabeça eterna na vida do pastor quando consagra e apresenta uma pessoa errada. Não consagre pessoas erradas. Olha o que diz aqui. 1 de Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Esta é uma palavra fiel. Se um homem deseja o ofício de presbítero, boa obra deseja. Versículo 2. O presbítero, então, deve ser irrepreensível, marido de uma esposa, irrepreensível. Presbítero, você tem que ser irrepreensível, marido de uma só mulher, marido, vigilante. O presbítero tem que ser vigilante. Eu trabalho numa empresa de vigilância,
então eu preciso ser presbítero. Não, a Bíblia não está dizendo isso não, meu irmão. A Bíblia está dizendo que vigilante é aquela pessoa que vigia, é aquela pessoa que tem filtro na boca. Antes de falar, ela vigia. Antes de fazer qualquer coisa, ela vigia. Antes de tomar qualquer atitude, ela vigia. Antes de abrir a boca, vigia. Antes de praticar alguma coisa, vigia. Antes de dizer alguma coisa, vigia. Antes de julgar alguma coisa, vigia. Antes de qualquer coisa nessa vida, vigia, vigia, vigia. Olhos abertos, vigiando, presbítero. Você tem que vigiar. Paulo diz, o presbítero tem que ser vigilante. Vigia. Há uma nuvem de testemunha te filmando aí, ó. Te filmando. As câmeras de Deus estão te filmando. Por onde tu andas, o que tu fazes, o que tu toca. As câmeras do Senhor Jesus estão te filmando. Viu, presbítero? Vigia que tem gente te filmando. Tem gente te filmando, presbítero. Vigia. Verdadeiramente por onde tu andas, o que tu fazes, o que tu dizes, com quem tu conversa, o que tu olhas, o que tu escutas, para onde teus pés andam, onde tuas mãos tocam, tudo tu vigia, vigia. Tem gente te filmando. A câmera de Deus não desliga, ela é ligada 24 horas, te filmando. Então fique esperto, viu, meu irmão? Fique esperto, senão tu se rebenta. O bispo, o presbítero, então deve ser irrepreensível, marido de uma esposa, vigilante, sóbrio. Seja sóbrio, meu irmão. De bom comportamento, hospitaleiro, apto para ensinar, apto. Versículo 3, não dado ao vinho, não cachaceiro, não espancador, não cobiçoso de lucro imundo, gosta de trapacear, de ganhar fácil, mas paciente. O presbítero tem que ser paciente, não contencioso, não avarento, ó. Não pode ser avarento, né? Como é que você vai colocar um homem avarento para trabalhar na obra de Deus? Um avarento. E tem presbítero que não dizima, não. Não, dizima não. Devia caçar o cargo eclesiástico dele. Né? Não dizima. Como é que uma praga dessa foi consagrada a presbítero? Ele é contra dízimo. Contra. Não, eu vou consagrar ele para ele dizimar. Não consagre não, que você vai perder essa consagração. Não presta. Quem dizima, dizima desde auxiliar, desde membro, desde congregado, desde visitante, desde diácono, ele já dizima. Ele não precisa cargo eclesiástico para dizimar. Ele já é liberto, ele já é curado. A praga do presbítero que não dizima é avarento, é reprovado pela Bíblia. Presbítero que é contra dizimar é reprovado pela Bíblia. Avarento. E tem deles que nem dizima e faz a campanha para os outros não dizimarem. Ele não dizima, né? Ele não dá o dízimo, né? Essa palavra dizimar sempre vem. Dizimar é exterminar, né? Na língua portuguesa é. Então, ele não dá o dízimo, ele não oferta e ele não paga voto. Ele é muquirana, pirangueiro,
pirangueiro, muquirana, mão de vaca. É triste. É muquirana, pirangueiro e mão de vaca. Ele não dá uma moeda para a igreja, ele não ajuda a obra de Deus. Ele não quer saber de manutenção da casa do Senhor, ele não dá um centavo. Não entrega o dízimo, não entrega a oferta, nem entrega voto. É avarento. E a Bíblia está dizendo aqui, não é para consagrar homens avarentos. Não consagre. Não consagre, não consagre. Não coloque para trabalhar na tesouraria o avarento. Não coloque para recolher os dízimos e as ofertas e os votos quem é avarento, quem é pirangueiro, quem é muquirana, quem é mão de vaca, quem não tem amor pela obra. A obra de Deus está lá sofrendo, precisando de ajuda, precisando de oferta, precisando de pagar o aluguel, de pagar uma conta de luz, de pagar uma conta de água, de pagar uma despesa disso, daquilo, material de expediente, material disso, material daquilo, pagar uma conta da internet da igreja, pagar uma conta disso ou daquilo. O avarento não dá, o avarento não dá, o avarento não oferta, o avarento não dá nada, 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 nada. Não dá nada. E a Bíblia diz, não consagre a presbítero o avarento. Ele não dá para ser presbítero, não consagre. Que governe bem sua própria casa. Veja bem, ainda no versículo de número 3. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de lucro imundo, mas paciente, não contencioso, não avarento, que governe, versículo 4, 1 de Timóteo 3 e 4, que governe bem a sua própria casa. O presbítero, ele tem que governar bem a sua casa. Governe bem a sua casa. Governe. Coloque seus filhos debaixo de uma autoridade bíblica. Coloque a sua esposa debaixo de uma autoridade bíblica. Que a sua esposa, que os seus filhos, seja uma honra para você e não uma vergonha. Administre a sua casa. Administre a sua casa com respeito, com tremor, com temor. Coloque dentro da sua casa a palavra de Deus nos 4 cantos dela. Seja verdadeiramente um presbítero honrado, respeitado dentro de casa, como um verdadeiro sacerdote, como verdadeiramente um homem de Deus. Não aceite coisas, pecados, vergonha, injúria, opróbrio dos seus filhos, porque eles envergonharão você por suas condutas de rebeldia, por suas condutas pecadoras, filhos libertinos, cheios de libertinagens, filhos insubmissos, filhos rebeldes, filhos que não aceitam a ordem do pai, que não respeita você, que desmoraliza você, que pratica pecados, desmoralizando você, envergonhando você. A Bíblia diz, o presbítero tem que tomar o governo da casa dele. Se um homem não governa bem a sua própria casa, não governa seus filhos, não tem autoridade sobre a mulher que ele é casado, não tem autoridade sobre os filhos, não tem autoridade dentro de casa,
se ele não é o cabeça de casa, se ele não é o homem que dita as regras, não serve para ser presbítero. É reprovado pela palavra de Deus e não serve nem presta para ser consagrado ao presbitério. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a seriedade. Você tem seus filhos sobre a sua sujeição? Se você tem, serve para ser um presbítero. Agora veja o que diz a palavra de Deus. Porque se o homem não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus?